Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Buenas, gente amiga deste mundão de Deus! O nosso Margeando Histórias te convida agora para seguirmos pelo Rio Uruguai com a espetacular amiga Sônia Luz, a literatura Margeando Histórias. Sou Sônia de Tembor Luz, estou participando do projeto Margeando Histórias como contadora de histórias. E é esse tema, contação de histórias, que nós vamos abordar nos nossos encontros. Hoje, eu pretendo conversar um pouco com vocês a respeito da importância das histórias em nossas vidas, falando sobre os elementos mais significativos desse ato de narrar histórias, que é o texto, a escolha do texto, tudo que envolve, o corpo, nosso corpo como um elemento de contação de histórias e a nossa voz. Somos constituídos pelas histórias que formaram a nossa história de vida, muito antes mesmo de nós nos darmos conta disso. Mas quem escolheu o nosso nome? Por que escolheu? Foi um avô? Foi os pais? Foi uma pessoa, de repente, da comunidade que era muito influente? Alguma pessoa que eles consideravam importante na vida deles? Ou, enfim, foi a mistura de dois nomes? Essa já é uma história que facilita a compreensão da gente a respeito de nós mesmos, de nossas identidades. Mas, mais do que isso, se puxarmos pelo fio da memória, qual a primeira história que você lembra que escutou? Foi uma história oral? Foi uma história que estava escrita em um livro? Foi uma história de família? E quem é que trouxe essa história até vocês? Foi uma professora? Foi um avô? Um tio? Um irmão mais velho? A mãe, o pai? A avó? Ou enfim, uma outra pessoa, madrinha? Mas por que essa história foi tão importante para vocês? Outra coisa, aonde foi contada essa história? Ela foi contada embaixo de uma árvore, cercado por outras pessoas? Ela foi contada numa cozinha com fogão a lenha, sentindo o cheiro de um café bem passado? Numa sala de aula, com a professora, com colegas? Aonde foi que essa história veio marcar tanto assim a memória de vocês? Essas histórias vão nos constituindo, e quando se pensa no início de nossa vida e na trajetória que vivemos, é a elas que recorremos. Eu, por exemplo, quando eu fico fazendo essas perguntas para vocês, eu fico resgatando a minha própria infância, a minha própria história com as histórias. E por que elas nos constituem? Porque eu posso imaginar que eu ouvi essa história lá no interior, no meio de um gramado lindo, no meio de bichos, de pássaros que passeavam e povoavam a minha emoção. Porque as histórias, elas são emoção, elas são razão e elas são sensações. E por que agora, que neste momento, a nossa memória fez com que voltássemos lá àquele espaço? Ou enfim, essa história foi me contada numa cidade muito movimentada, onde eu tinha que cuidar para não ficar ouvindo mais o barulho dos carros, né, dos ônibus, do tráfego da cidade, do que da própria história. Ou foi num lugarzinho silencioso, numa sala de aula, à procura de olhares que também gostaram de ouvir a história como eu gostei. Mas o importante é que tudo isso é parte do meu histórico de vida.
é a relação que se estabelece com a minha identidade enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto pai, mãe, irmão, adolescente, criança. E é esse papel que a narração de histórias elabora e fortalece a nossa vida. É essa constituição, é a revisão da própria história, do próprio lugar de onde eu vim e onde eu estou. E essa é uma tarefa de um contador de histórias, de trazer nessa arte da memória todos aqueles elementos que são fundamentais para que a gente possa resgatar um pouco das nossas vivências. Como eu disse, contar histórias é um ato de memória. Por quê? Quando eu vou escolher um texto para contar, eu tenho que saber de onde esse texto veio. Eu tenho que ter uma quantidade de textos muito grandes no meu repertório para que eu possa escolher uma história. E aí eu volto a esse profissional contador. Como eu vou escolher as minhas histórias? Eu sou um leitor assíduo? Se eu ler 10 histórias, eu terei 10 exemplos para contar. Se eu ler 20, eu terei 20. Quiçá eu leia 100, 200 ou muito mais. Porque são através dessas experiências minha como leitor ou ouvinte que eu me restabeleço, que eu me reorganizo, que eu escolho determinada história para ser contada. E essa história, ela pode vir recheada de monstros, recheada de antigos antepassados meus, ou ela pode ser uma história agora, novinha que eu conheci há pouco tempo. Mas para que eu seja um contador, para que eu escolha um texto, eu tenho que estar ciente da responsabilidade que é essa escolha. O que eu quero atingir com essa história? Eu quero divertir? Eu quero, de repente, contribuir com algum conhecimento a mais? Por que essa história é tão importante para que eu a escolha para contar? Então, a primeira coisa é ser fiel ao texto que escolhe. Eu tenho que gostar, eu tenho que sentir prazer em ouvir aquela história. O meu ouvido tem que estar habituado, eu tenho que estar com aquele texto mas tão dominado que para mim ele sairá com muita fluidez. Além da escolha das histórias que nós vamos retomando ao longo dos nossos encontros, eu preciso saber também a importância minha enquanto profissional contador de histórias, a importância do meu corpo, a importância do meu olhar. Quando eu estou contando uma história, eu tenho que olhar para cada um dos meus ouvintes. Eu tenho que mostrar o quanto ele é importante nessa constituição de história. Porque, na verdade, eu estou contando, mas eu estou recebendo de volta a postura de cada um dos meus ouvintes. Então, olhar no olho de cada um, mostrar a importância dele estar ali comigo para chamar a sua atenção que eu estou fazendo um ato muito importante. Outra coisa, não importa se é uma história que você ouviu de alguém, se é uma história do folclore brasileiro, se é uma história que você leu em um livro de um autor que você gostava e foi procurar por mais histórias também assim. O importante é que essa história seja um deleite, que essa história possa fomentar a minha memória e também fazer parte da minha história de vida. Então, contos de fada, contos populares, histórias do dia a dia, todas elas são bem-vindas ao nosso ato de narrar. E é sempre importante eu salientar para os meus ouvintes de onde eu tirei essa história, quem é o autor, em que livro ela está documentada, quem foi o folclorista que coletou essa história oral que agora eu conto. Mas sempre é importante que nós mostramos a origem de onde esse texto surgiu, porque isso sedimenta também um fazer que é o fazer do escritor, que é o fazer das pessoas que resgatam essas histórias que nos acalantam há tanto tempo. E além do texto, além do corpo, eu preciso também conhecer a minha voz.
aquecer a minha voz antes de contar, saber que eu tenho tons baixinhos e que eu tenho tons altos. E se eu conto uma história de amor, eu vou ter que contar essa história de um jeito muito especial. Se eu for contar uma história de terror, da mesma forma, eu tenho que incorporar ao meu fazer, ao meu tom de voz, aquilo que eu quero atingir no outro. Mas o mais importante é saber que as histórias, elas são em nossa vida de uma importância muito, mas muito especial para a nossa memória, para o nosso comprometimento social, para a nossa capacidade de envolver, para a nossa atenção e para a nossa resiliência. A nossa resiliência. E eu vou deixar com vocês agora 2 indicações que eu acho bem importantes para mim, que comecei contando histórias, que é o texto do Celso Sisto, A Arte de Contar Histórias, e o outro que é Caleidoscópio, que também fala do narrador de histórias e das coisas que o constituem. Foi um prazer. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.